Seja bem-vindo ao canal Noite Misteriosa. Eu sou a Paty e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez para te contar uma história. Hoje eu não vou te contar exatamente uma história, mesmo porque vamos falar de uma coisa que todo mundo já ouviu falar muito. Aconteceu há 20 anos atrás e tomou uma repercussão muito grande em todo o país. Hoje eu quero te contar 10 fatos que talvez tu ainda não saiba. Algumas coisas que ocorreram antes do crime e algumas coisas que aconteceram depois do crime da Suzane e do Daniel. Antes de começar a te falar sobre esses 10 fatos, eu quero deixar registrado aqui que eu tirei a maioria das informações que eu vou contar para vocês do livro do Ulysses Campbell, que se chama Suzane, Assassina e Manipuladora. Gente, eu não tô com o livro aqui, tá? Eu emprestei para uma pessoa, então eu não tô com o livro aqui para mostrar para vocês. Mas é um livro incrível. Eu acho que se vocês gostam dessas histórias, assim, de crimes, assim, nossa, ele escreve de uma forma incrível, assim, que vai te fazer devorar o livro em pouquíssimo tempo, tá? E algumas coisas foram algumas dessas informações eu vi na internet de alguns outros jornalistas ou peritos ou alguma coisa assim. 2 meses antes de cometerem o crime, a Suzane chegou a conversar com o Daniel sobre eles não fazerem mais isso. Ela tinha se sentido um pouco arrependida do que eles tinham combinado. E então ela ia tentar, junto com ele, buscar uma outra opção para eles ficarem juntos. Mas em torno de uns 2 meses antes do crime, o Daniel ligou para ela de madrugada, disse que estava do lado de fora da casa e queria falar com ela. Ela levantou devagarinho, foi até lá fora para conversar com ele, e ele estava com um corte no peito, né? Estava sangrando bastante, e disse para ela que aquela era uma despedida, porque já que eles não iriam mais matar os pais dela, eles não poderiam mais ficar juntos, não tinha outra solução, e que a melhor coisa que ele podia fazer era se suicidar. A Suzane ficou desesperada, ficou apavorada com o fato do Daniel poder se matar, então ela falou para ele assim, não, então vamos adiante, vamos seguir com o plano, vamos matar os meus pais. E aí que se desenvolveu todo o crime que todo mundo conhece, né? O Daniel, juntamente com o irmão dele, a pedido, digamos assim, da Suzane, mataram o pai e a mãe da Suzane a pauladas. Depois das investigações, quando a polícia chegou à conclusão de que a Suzane e os irmãos Cravinhos eram os responsáveis pelo crime, e é lógico, depois da confissão deles, a Suzane sugeriu para o Daniel que ele a deixasse fora do crime. Ela tentou convencer ele de que se ela ficasse livre, ela poderia visitá-lo todos os finais de semana na cadeia e ela teria dinheiro para poder pagar os melhores advogados para ele. E Daniel quase caiu nessa, mas depois, falando com a família, com os advogados, ele optou por não deixar ela fora do crime, né? E aí é lógico, no início ali do processo, do inquérito, enfim, eles ainda estavam namorando, eles se mandavam cartas, a Suzane mandava cartas para a família do Daniel, pedindo sobre os avós dele, sobre as tias. Então eles tinham ali um relacionamento de amor, assim, né? Só que com o passar do tempo, a Suzane, conversando com os advogados dela, ela compreendeu que seria muito mais fácil para ela se livrar de uma pena muito grande, né, de prisão, se ela ficasse do lado contrário dos irmãos Cravinhos, né? Porque afinal de contas ela teria que tá jogando, né? Isso é muito comum em crimes de casais, né? Eles no princípio se unem ali, mas aí quando realmente a coisa tá se apertando, cada um olha para o seu umbigo, na verdade, e vai lutar pelos seus direitos ou pelas suas vontades, né? De ficarem livres ou de pegarem uma pena mais branda. Depois do crime, a Suzane e os irmãos Cravinhos ficaram presos.
E antes mesmo do julgamento, ela recebeu a visita por 2 vezes do irmão dela, o Andreas. E numa dessas visitas, ela quis que o Andreas fizesse uma carta de próprio punho, dizendo que ela merecia ficar com a metade da herança dos pais. Isso porque o tio da Suzane e do Andreas, acho que é Miguel o nome dele, ele não queria que a Suzane ficasse com a herança. Então, quando o Andreas foi lá visitar ela na prisão, ela falou para ele assim, olha, para mim poder sair daqui o mais rápido possível, eu preciso de bons advogados. E sem dinheiro, eu não vou ter bons advogados. Enquanto tu for menor de idade, tu não vai poder assumir a grana, não vai poder me dar dinheiro para pagar esses bons advogados, o nosso tio não vai nos ajudar, e eu preciso que tu diga que quer dividir a herança comigo. O Andrés chegou a escrever essa carta, mas depois também ele acabou se arrependendo, não voltou mais para visitar a Suzane, e até então o que se sabe, eles nunca mais se encontraram, né? A Suzane, na verdade, depois disso, ela não recebia mais visitas por muito tempo na cadeia, então realmente assim, ela era... não tinha ninguém que fosse visitar, né? Porque afinal de contas ela... a grosso modo ali a gente vai dizer assim, ela podou a família dela, né? Ela matou os pais, então ela matou os pais do irmão, ela matou os filhos dos avós, ela matou os irmãos dos tios, então ali ela acabou com a família. E seria realmente muito difícil que alguém ainda continuasse apoiando ela depois do que ela fez. Apesar de tudo isso, a avó paterna dela deixou de herança para ela, na verdade, um apartamento no valor de mais ou menos R$1 milhão. Então, quando ela saísse da cadeia, ela teria pelo menos um pouco, né? Ia conseguir se virar um pouco com aquele valor, enfim, ou ter onde morar, ter o que fazer. Mas a herança em si, ela não conseguiu. Realmente, os advogados do Andrés e do resto da família conseguiram fazer com que ela ficasse de fora da herança. Porém, durante um bom tempo, um advogado dela conseguiu que ela ficasse ganhando uma pensão em função da morte do pai. E com essa pensão ela conseguiu pagar os advogados, enfim. E era uma boa quantia. E aí depois que conseguiram tirar essa pensão dela, mas por um bom tempo ela recebeu esse valor, sim. Na prisão, junto com a Suzane, existia uma presa satânica que dizia para ela que o diabo estava a esperando no inferno. A Suzane não dava muita importância para isso no início, né? Ela achava até talvez que a mulher fosse louca, enfim, ela não estava dando muita importância para essa história. Até que essa satânica, eu vou chamar assim, tá? Porque é assim que eu ouvi, que eu li, essa presa satânica, ela, junto com as mulheres do PCC, fazem uma rebelião na cadeia, e a intenção era que nessa rebelião a Suzane fosse morta, fosse assassinada. Porém, a Suzane, ela sempre foi uma pessoa muito sedutora, ela cativava muito as pessoas. E ela já tinha feito uma forte amizade ali com uma enfermeira, com um médico da prisão e com algumas carcereiras. Então, quando começou toda essa rebelião, eles conseguiram trancar a Suzane dentro de um armário, se não me engano foi na enfermaria, onde ela ficou lá presa e escondida. E não conseguiram achar ela, e aí depois, claro, a polícia conseguiu contornar toda a situação, e a Suzane foi transferida para a prisão daí, na cidade de Rio Claro. Chegando lá, ela se encontrou novamente com essa presa satânica, né? Porque ela também, um tempinho depois, foi transferida. Só que a Suzane e essa outra detenta, elas estavam em alas diferentes, elas não se viam nem no banho de sol. Mas teve uma vez que, em função de uma revista nas celas ou alguma coisa assim, todas as detentas foram para o pátio juntas. E aí essa menina, né, essa detenta chegou para a Suzane e falou: olha, eu tô aqui de novo, eu tô atrás de ti porque o diabo me fez vir até aqui. E aí a Suzane começou a rir dela, né? E ela disse assim: como é que tu vai me matar se a gente nem se vê, a gente nem fica na mesma
no mesmo grupo de pessoas, enfim. E aí ela falou assim, não tem problema, ela falou, porque na tua cela tem fulana, tem ciclana, tem beltrana. Então ela falava o nome de todas as gurias que estavam sempre muito próximas a Suzane. E ela dizia assim, o diabo já me avisou que vai incorporar em uma delas e durante a noite, à meia-noite, vai te enforcar. A Suzane ficou desesperada com isso. Então ela foi chamou os advogados, enfim, e entraram com um pedido para que ela pudesse ser transferida de penitenciária, desculpa. Então abriu-se ali um processo para que isso pudesse ser feito. O promotor, que era o responsável por essa transferência de penitenciária, chamou a Suzane até a sala dele. Inclusive ele chamava ela de Suzy. Ele sempre foi muito carinhoso com ela e com algumas outras detentas. Ele disse para Suzane que seria possível sim a transferência dela, mas que para isso ele gostaria que ela lhe fizesse uma troca de favores e sugeriu a ela um agrado sexual. A Suzane concordou. A Suzane concordou com ele. Ela disse que não teria problema, mas que ela só pagaria parte da dívida dela depois que já estivesse com a transferência encaminhada. Então passaram-se os dias e o promotor chamou a Suzane lá de novo com um papel dizendo, olha, tá aqui, tua transferência foi aceita pelo juiz e em breve tu vai ir para a penitenciária de Tremembé, que era onde ela queria ficar. Então agora chegou a hora de tu pagar a tua parte da dívida. Porém, a Suzane sempre foi muito esperta, muito inteligente. E ela disse assim, não, mas não está assinado. Eu quero esse papel assinado e aí depois que esse papel estiver assinado, eu pago a minha parte da dívida. Então se passaram mais alguns dias ali e entendam, gente, que para toda essa questão da Suzane ser chamada para falar com o promotor, envolve muita coisa, né? Porque assim, envolve escolta, envolve seguranças ali que tem que ir com ela e ficar no prédio da promotoria, enfim, envolve muita coisa, não é um simples assim, o promotor te chamou ali na sala dele que é do lado da cela, entende? É uma coisa assim bem burocrática para fazer tudo isso. Então, um certo dia, a Suzane acordou com a notícia de que esse promotor teria conseguido a transferência dela e que estava tudo sendo encaminhado e que ela poderia ir logo embora dali daquela penitenciária. Porém, ele disse que queria falar com ela antes. Então foi organizado um esquema assim bem estranho. Foi mandado para a delegacia uma ambulância do SAMU. Essa ambulância do SAMU pegou a Suzane e levou ela até a promotoria. Na promotoria, a sala do promotor estava transformada em um lugar bem, como eu vou dizer para vocês, ele transformou a sala dele em algo que ficasse bem aconchegante para que os dois pudessem ficar juntos. Então tinham ali comidinhas, bebidinhas, tinha até aqueles globos de luz, né, para deixar a sala mais interessante. Então, quando ela chegou lá, o promotor disse que agora seria a hora dela pagar a dívida. E ela concordou, ela disse que sim, que estava na hora de pagar a dívida dela e que ela iria pagar. Porém, antes ela precisava ir ao banheiro. E ele, lógico, que disse que ela poderia ir. Ela sai da sala, ela pergunta para um dos policiais que estava ali para que lado fica o banheiro, e ele informa, mas em vez dela ir ao banheiro, ela vai para a corregedoria. E lá ela faz uma denúncia de abuso sexual. Então, ela não pagou a dívida dela para o promotor se envolveu, foi um escândalo na época, e ela conseguiu ser transferida para Tremembé como ela tanto queria. Antes do crime, a Suzane era estudante de Direito, e isso fez com que ela desse muitas opiniões dela para os advogados dela em relação ao processo e como eles deveriam tomar algumas decisões. Então teve um momento no processo em que ela pediu para ver todos os laudos dos peritos, da polícia, delegado, tudo para que ela pudesse ter acesso ao processo inteiro, e nesse caso ela ia estudar bem e ver que rumos eles deveriam tomar. O advogado dela sugeriu que ela não recebesse esse processo com as fotos do crime, né? A foto dos pais no IML ou as fotos dos pais mortos na cama, mas ela quis receber com
tudo, completo. Ela quis ver aquelas fotos e ela, inclusive, depois disso, ela começou a ter pesadelos com os pais. E num desses processos ali, na questão da defesa e essas discussões com os advogados, ela sugeriu aos advogados que tirassem do processo um motivo banal pela morte dos pais, né, que seria a questão dela ter matado por dinheiro. Ela disse aos advogados o seguinte: se os meus pais não tivessem me proibido de namorar com o Daniel, eles estariam vivos. Então não foi um motivo banal, ela alegava que foi por amor, né? Até essa época eu acredito que ela ainda estava com o Daniel, então assim, para ela ainda era por amor e ela queria que isso constasse nos autos, porque ela achou que isso poderia ajudar na defesa dela. Depois de algum tempo ali na prisão, a Suzane ela já estava com tempo suficiente para pedir aqueles direitos, aquelas saidinhas, né, que são em alguns feriados, em algumas datas comemorativas. E aí tinha duas questões da Suzane que não estavam permitindo que ela saísse. Uma delas é que para te poder sair da cadeia, tu precisa passar por um teste com psicólogos. São testes muito sérios. E um deles é aquele teste de Rorschach, onde o psicólogo te mostra algumas imagens e tu tem que dizer o que tu tá vendo ali, né? Algumas pessoas veem algumas coisas, outras pessoas veem outras coisas, e ali os psicólogos vão entender realmente qual é o teu grau de, sei lá, talvez psicopatia, sociopatia, enfim, eles vão ver se tu é um risco ou não para a sociedade, se tu pode ou não estar saindo da prisão. A Suzane foi reprovada muitas vezes nesses testes. Inclusive, os advogados dela conseguiram que ela tivesse acesso a algumas dessas imagens com umas legendas dizendo o que seria cada uma daquelas imagens. Então, assim, ela estudou muito, ela se preparou muito para, na frente do psicólogo ou do psiquiatra, falar exatamente o que eles queriam ouvir, ou, na verdade, o que ela precisaria dizer para sair da prisão. E mesmo assim, é óbvio, os médicos que estavam ali, os especialistas que estavam ali, eles detectaram que ela estava forçando, né? Porque na primeira vez que ela viu uma determinada imagem, ela dizia que via, sei lá, né, uma caveira e um animal morto. E aí a segunda vez que ela viu essa mesma imagem, ela dizia que via cachorrinhos e borboletas, sabe? Umas coisas assim. Então, dava para ver que por mais que ela fosse muito inteligente, muito sedutora nessa área, assim, né, de conseguir convencer as pessoas, os profissionais são aptos ao trabalho deles, então eles não caíram nessa versão da Suzane. Outra coisa que não permitia que ela saísse da cadeia é que para ti poder sair nessas datas especiais, que são chamadas saidinhas, tu precisa ter um endereço. E a Suzane não tinha um endereço de referência, porque ela não tinha ninguém que viesse visitar ela não tinha nenhum parente que fosse abrigar ela, então ela não tinha mais para onde ir. Na verdade, lá no início do processo, ela teve um advogado, né, que cuidava dela, que se não me engano é Barney, o nome dele, e que ele ficou como tutor dela por um tempo, mas depois de um tempo a Suzane acabou rompendo relações com ele, então ela acabou não tendo mais para onde ir, então ela tinha que ficar dentro da cadeia. Uma colega de cela da Suzane comentou com ela o seguinte, que o irmão dela tinha vindo visitá-la e que tinha achado a Suzane muito bonita. A Suzane pediu para ver uma foto do guri. E aí ela viu a foto, mas não achou nada interessante. Então ela disse, não, acho que não vai dar certo, não adianta nem a gente querer começar alguma coisa porque não vai dar certo. E foi nesse momento que informaram para a Suzane, ó, tu não pode sair da cadeia porque tu não tem um endereço de referência. A Suzane volta até a amiga e diz, deixa eu ver de novo a foto do teu irmão. Revendo a foto do teu irmão, eu acho que dá pra gente conversar, dá pra gente começar a se corresponder e se conhecer melhor. Então a Suzane com isso começou a namorar esse guri, e aí assim ela tinha um endereço de referência. Então quando ela saía da prisão para essas saidinhas, ela ia ficar com a família do
do então namorado, né? E isso é bem estranho, assim, né? Porque a gente fica se questionando que família aceitaria em sua casa a menina que matou os pais, né? E aí o que a irmã do namorado da Suzane, a cunhada da Suzane fez, foi também bem grave, foi uma coisa bem hedionda. Então eu acho que a família dela estava bem acostumada com isso, assim, porque foi bem brutal. Alguns anos atrás, viralizou a notícia de que o Andrés, o irmão da Suzane, teria sido achado na Cracolândia. Mas isso não é verdade. Ele realmente tem algumas filmagens dele, assim, bem transtornado, machucado, tentando invadir o pátio de uma casa. E aí a polícia foi chamada, enfim. Até então nem sabiam que se tratava do Andrés. Mas o que aconteceu? Naquele dia, a Suzane tinha saído da cadeia, tinha conseguido entrar em contato com ele e tinha convidado ele para um jantar. E ele tinha aceitado no primeiro momento. Mas a caminho desse jantar, o Andrés mudou de ideia, ficou muito perturbado com tudo que tinha acontecido, foi para um bar, lá ele bebeu muito, provavelmente ele usou drogas, né? Então ele ficou bem maluco mesmo e acabou saindo correndo, não sabia onde estava, sabe? Ele estava bem alucinando, na verdade, mas em nenhum momento ele foi achado na Cracolândia. Inclusive esse episódio que aconteceu foi bem longe da Cracolândia, então não tem sentido estarem falando isso, mas realmente é que como ele tentou entrar numa casa, num pátio de uma casa, então ele rasgou as roupas dele, ele estava um pouco machucado, estava um pouco sujo de sangue, então as pessoas aproveitaram a situação para estarem aumentando a história, né? Mas não é nada disso. Inclusive, eu não citei muitas notícias do Andrés, algumas pessoas dizem que ele está no Brasil, outras pessoas dizem que ele está fora do Brasil, mas ele é um professor de química muito inteligente, super bem sucedido na área dele, e eu acho que em toda essa situação, acho que ele foi a pessoa que mais sofreu, porque ele perdeu todo mundo, né? Então acredito que ele deve ter tido seus motivos para ficar meio maluco naquela noite e ter feito o que ele fez. Dentro da prisão, a Suzane, ela era uma pessoa odiada por muitos e querida por outros, né? Ela, pelo que se sabe, ela ensinava inglês a algumas detentas, ela trabalhava ali numa parte de costura, onde faziam roupas para pets. E para se ver segura dentro da prisão, a Suzane começou a namorar com uma mulher chamada Sandrão, e que era meio que a dona do território ali dentro da penitenciária. Só que uma coisa bem peculiar dessa história toda é que antes de namorar a Suzane, a Sandrão era namorada da Elise Matsunaga. Então era ali esse pavilhão ali de presas era um pavilhão assim com umas detentas bem famosas, né? Então, inclusive junto com a Elise e com a Suzane ali, estava também a Ana Carolina Jatobá. E inclusive a Ana Carolina e a Suzane eram amigas. E aí depois que a Sandrão saiu da prisão, então a Suzane meio que ficou como chefe ali dentro, sabe? Ela tipo assumiu o posto da esposa, porque na verdade elas chegaram a se casar numa cerimônia dentro da prisão. Quando elas decidem se separar, daí tem uma briga bem feia entre elas, porque em um determinado momento, um apresentador de televisão foi fazer uma entrevista com elas na cadeia e presenteou as meninas com algumas máquinas de costura, algumas coisas assim para que elas pudessem dar andamento ao trabalho delas ali. E na hora da separação, elas começaram a brigar em função desses bens materiais que esse apresentador tinha deixado para elas. Então foi mais uma polêmica ali que envolveu essa situação toda da Suzane dentro da cadeia. E finalizando aqui o nosso vídeo, eu vou te contar esse último fato, que na verdade acredito que a maioria das pessoas já está sabendo. A Suzane está grávida, né, de um médico, e se não me engano ela está de
4 meses, alguma coisa assim. E a Suzane vai ter uma menina. E o nome da filha da Suzane será Isabela. Muitas pessoas começaram a falar por aí, enfim, que seria uma homenagem a Isabela Nardoni, porque a Ana Carolina e a Suzane foram colegas de cela. Porém, isso não é verdade, tá? No livro do Ulisses, ele conta que há muito tempo atrás já eles tinham feito, alguns psicólogos tinham falado com a Suzane, e ela falou desse desejo de ser mãe, e ela já dizia lá atrás, anos atrás, que se ela tivesse uma filha, uma menina seria Isabela, e se fosse um menino, ela queria o nome de Benjamin. Então, não é em nenhum momento, não é uma forma de homenagem a Jatobá. E uma coisa que eu ouvi também que eu achei bem interessante, que assim, as prisioneiras, né, quando se tornam amigas ali, enfim, elas jamais homenageariam uma a outra com o nome da vítima. Porque para elas, né, pro assassino, pro réu ali, a pessoa culpada de estar ali é a vítima. Então a vítima não mereceria ser homenageada. Então não é esse o caso do nome da filha da Suzane. E aí, tu já conhecia esses fatos sobre a Suzane von Richthofen? Eu quero ser muito sincera com vocês e dizer o seguinte: eu adoro ler e ver essas histórias dos crimes nacionais, mas eu acho que a gente acaba se enganando um pouco. E aqui no canal eu sempre tento fazer crimes internacionais, porque eu tenho a impressão de que, assim, tá mais longe da gente, sabe? Acho que é realmente o subconsciente da gente tentando nos enganar, né? Tipo assim, nossa, aquele caso tá mais longe. Mas como tinham pedido pra gente pra falar sobre isso, agora que a Suzane saiu e agora que ela tá grávida, enfim, que ela voltou, né, a ser assunto nas mídias, inclusive ela é estudante, né, de biomedicina, se não me engano, ela tem um fã-clube, inclusive tá rolando uma foto aí que não sei se é real, de um fã que teria tatuado o nome dela nas costas. Então ela, na verdade, ela se tornou uma celebridade, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas me conta, vocês já sabiam esses fatos? Tem mais alguma coisa que vocês sabiam e eu não contei aqui? Me conta o que tu achou, deixa nos comentários, curte esse vídeo, se tu gostou, compartilha com quem tu acha que vai gostar também. E um abraço tri apertado para vocês e até o próximo vídeo.